Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos do Mensagens de Vida e também do Eternidade Passada. Bom, meus irmãos, eu quero estar deixando mais uma contribuição aqui no grupo Eternidade Passada referente ao tema Duas Casas de Israel, tá bom? Bom, no vídeo anterior eu recomendei, inclusive até fiz a leitura em Gênesis 12, né? A promessa. Então nós vamos dar continuidade, porque vocês precisam entender que o embrião da promessa da restauração das duas casas de Israel, ele se encontra justamente nessas profecias ou promessas que foram recebidas por Abraão, posteriormente por Isaac e depois também por Jacó e Efraim. Quando eu digo Efraim, eu já quero me referir também a José, Efraim e Manassés, tá? Mas vamos focar um pouco mais em Efraim. Bom, mas até chegarmos lá em Efraim, então nós vamos fazer aquela leitura que é preciso nós fazermos, tá bom? Do Gênesis 12 não, porque o Gênesis 12 nós já lemos, eu já recomendei a leitura para vocês. Espero que vocês tenham lido, tá bom? Lembrando que durante essa quinzena, né? Nós votamos para estarmos compartilhando no grupo textos ou vídeos referente ao assunto Duas Casas de Israel, ok? Bom, nesse vídeo aqui então eu quero levar os irmãos dentro da minha Bíblia, tá? E na minha Bíblia eu vou abrir os textos aqui com vocês e nós vamos estar vendo o trajeto dessa promessa, tá? Porque ela faz um trajeto pelas vidas, começando pela vida de Abraão, tá? Ela vem, repousa sobre a vida de Abraão, né? E ela vai repousando depois sobre a vida de Isaac, depois sobre a vida de Jacó, ela repousa também, né? Então nós vamos perceber esse trajeto que a promessa faz, tá bom? Até ela chegar, repousar também sobre Efraim, e nós vamos entender que essa promessa também repousa sobre nós, tá bom? Bom, vamos lá então. Eu vou levar vocês agora para dentro da minha Bíblia, tá? É muito simples de se entender a questão das duas casas de Israel, tá? Não é difícil haver motivo ou razão para que você não entenda a questão das duas casas de Israel. Bom, vocês podem perceber agora que nós já estamos dentro da minha Bíblia, tá? Então aqui dentro da minha Bíblia nós vamos procurar ler alguns textos, tá bom? Lembrando, a promessa foi feita a Abraão, não é isso? Gênesis 12, nós lemos versículo 2, 3, né? Te abençoarei, farei de ti uma grande nação e abençoarei a todas as famílias em ti, muitas nações. Nós vemos ali a promessa sendo feita a Abraão. Então agora nós vamos abrir em Gênesis, capítulo 13, versículo 15 e versículo 16. Gênesis 13, verso 15 e 16. Lembrando, é bom que você possa ter uma caneta, um caderno, um lápis, uma folha, alguma coisa para que você tome anotações desses versículos, tá ok? Então já tome anotação, Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3, anote agora Gênesis 13, versículo 15 e 16. Vamos observar essa promessa. Vamos lá. Verso 15 e 16. Diz assim: porque toda esta terra que vês
te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Então você percebe aqui que a promessa é fazer de Abraão uma descendência muito grande, entende? Farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Você precisa destacar aqui a expressão pó da terra, tá? Porque é uma expressão figurada. E toda vez que a Bíblia usa a expressão figurada, existem segredos por detrás, tá? Onde os sábios vão conseguir extrair esses segredos através de chaves de entendimento que são próprias para poder se extrair esse tipo de segredo. Então, já anote, você precisa destacar a expressão pó da terra, assim como posteriormente você vai perceber que vai aparecer a expressão estrelas do céu e a areia do mar. Essas expressões figuradas você precisa destacar para fazer uma meditação mais profunda em cima delas em particular. Tá ok? Bom, vamos puxar uma referência aqui. Ela deu uma referência para a gente de Gênesis 22, verso 17. Tá ok? Vamos ver o que fala. Que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. É importante, repito, você destacar estrelas do céu, a areia do mar e pó da terra. Tá ok? Então você percebe que a promessa, ela refere-se à multiplicação dessa semente, de maneira que essa semente de Abraão, ela será chamada de o Israel de Deus. Tá ok? Então fisicamente ainda, né, a nação de Israel não está ainda constituída, ainda não está fundada ainda, tá bom? Vamos agora ler também, deixa eu sair daqui, vamos ler ainda Gênesis 17, versículo 7. Gênesis 17, 7. Diz assim, vamos ler o 6 também. E far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto com a tua descendência depois de ti, em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Deus a ti e a tua descendência depois de ti. Então aqui é muito importante aqui a palavra frutificar, tá? Que mais para frente você vai perceber que essa palavra frutificar, ela faz toda a conexão em Gênesis 48 e depois vai fazer toda a conexão também em Romanos, se não me falha a memória, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre a plenitude dos gentios. Romanos ou Gálatas, se não me falha a memória. Nós vamos chegar lá através das referências, tá? Assunto: duas casas de Israel. Irmão, é meio complicado. Não é nem um pouquinho complicado as duas casas de Israel, desde que você preste atenção nos textos, preste atenção no que Deus está prometendo para Abraão, desde que você preste atenção no desenrolar da história, na fundação da nação de Israel e o que acontece com ela depois. E remontando, entendendo o prosseguimento da história até os nossos dias. Você vai ver toda a conexão, inclusive
com Apocalipse, tá bom? Então não tem desculpa para você não entender do que se trata essa mensagem das duas casas de Israel. Se você não conseguir entender isso, você não vai conseguir entender coisas mais profundas da palavra, tá bom? Então nós lemos Gênesis 17:7, onde Deus disse que essa aliança seria perpétua através da descendência de Abraão. Agora vamos ler Gênesis 16, versículo 15, não, desculpa, Gênesis 21, versículo 3 e versículo 5, até o versículo 5, tá? Deixa eu já chegar lá por aqui mesmo. Gênesis 21, versículo do 3 ao 5. Vamos ver aqui. Sara concebeu e deu à luz a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então você percebe que agora Abraão tem um filho. A promessa que Deus tinha feito para Abraão começou a se materializar, porque até então Abraão não tinha filhos, ok? E Deus havia falado que ele seria pai de multidão. Multidão essa que seria como a areia do mar, o pó da terra e as estrelas do céu. Mas Abraão não tinha filhos. Mas agora lhe nasce um filho. Então começa a se materializar essa promessa do pai sobre a vida de Abraão. Então você vai perceber agora que essa descendência vai começar a frutificar. E você vai entender o que acontece com essa descendência e como que isso se conecta a você também, tá? Como eu disse, não tem desculpa para você não entender a mensagem das duas casas, ok? Inclusive, é muito fácil de você pesquisar sobre isso, tem muitos canais que falam sobre essa questão das duas casas, então não é difícil de entender. Mas você precisa entender. Por quê? É uma peça que faz parte de toda a verdade. Essa é uma das peças. Eu considero que é uma das peças, talvez a mais apropriada para que se comece a pesquisa, depois passando para coisas mais profundas, né? Então, eu entendo que nesse grupo existem irmãos que não têm uma profundidade ainda tal para entender algumas coisas, porém consegue sim, com toda certeza, entender as duas casas de Israel, tá bom? Então vamos entender, Israel ainda não existe, mas Deus disse para Abraão: você será pai de uma nação, Israel, e uma multidão de nações. Vamos entender o que é essa promessa de fato, tá? Então agora Abraão tem um filho chamado Isaque, tá? Bom, lembrando, aqui nesse ponto da história, eu não estou lendo as coisas cronologicamente e não cabe também a mim detalhar muito tudo para não ficar muito comprido, mas facilmente você percebe, se você vir lendo de Gênesis 12 em diante, você percebe que aqui em Gênesis 21, Abraão já tinha um filho chamado Ismael, mas até então Abraão já sabia, e o pai já tinha lhe dito que a promessa da multiplicação de semente e tudo mais não seria através de Ismael, mas seria através de um filho que Sara daria para Abraão. Não seria através de um filho de outra pessoa, mas seria através do filho de Sara. O filho de Sara, através dele, que se daria início a toda essa promessa, a desenrolar todo esse mistério. Então aqui nesse ponto nós já entendemos isso. Ismael já estava
no jogo, já estava na cena. Ismael já fazia parte da história de Abraão, da vida de Abraão, porém a promessa não era com ele. A promessa era com o filho que Sara daria para ele. Deveria nascer de Sara e não de outra pessoa, porque Sara tinha uma promessa do pai. Sara tinha também a sua importância, entende? Bom, já lemos Gênesis 21, verso 3. Agora vamos ler Gênesis 26, versículo 3 até o versículo 4. Não se esqueça de anotar os versículos, tá? Vamos lá para Gênesis 26. Verso 3 e verso 4. Vamos ler desde o verso 1, tá bom? Então vamos lá, eu estou levando você dentro aqui da minha Bíblia, com calma, lendo versículo a versículo para você. A gente pode até ver mais algumas referências depois, tá bom? Para não ter desculpa. Veja só, Gênesis 26, do verso 1 até o verso 4. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. É importante também aqui, antes de continuar a leitura, você destacar, além de você já ter destacado as expressões figuradas, é importante destacar essa fome, essa grande fome que ocorreu nos dias de Abraão ocorreu e nos dias de Isaac também ocorreu. É importante você destacar esses eventos na história. Esses eventos estão aí para marcar algo, para chamar a sua atenção para um determinado tempo, tá? Para um tempo de algo que aconteceu. E você percebe que existe um certo padrão, porque aconteceu na época de Abraão, aconteceu na época de Isaac, vai acontecer depois na época de Jacó também. Tá? Então você precisa perceber esses padrões e destacar, assim como você já deve ter destacado as expressões pó da terra, estrelas do céu e areia do mar, expressões figuradas, marcar também pontos que destacam a história, mas aí quando monta padrão, destaque, porque isso você vai precisar depois para entender coisas mais profundas, onde a palavra está te dando uma dica, tá? Bom, verso 2, verso 1 de novo, tá, irmãos? Sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Até o verso 4, né? Já lemos. Então você percebe, agora a promessa vem sobre Isaque, meus irmãos. Percebeu isso? Agora a promessa, ela foi passada para Isaque. Então, o que eu falei no começo? Você tem que perceber o trajeto que essa promessa está fazendo. Porque ela tem que cair, né? Ela vai cair depois sobre nós também. Vamos fazer parte dessa promessa. Tá? Vamos ver aqui essa referência do Gênesis 26, verso 1. Olha, mandou lá para Gênesis 12, verso 7, que diz assim: Apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: E tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Nos deu também Gênesis 13, 15, que diz assim: Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti,
e a tua descendência para sempre. Nos levou ainda para Gênesis 15:18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Nos levou para Gênesis 22:16 e 18, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste teu filho, o teu único filho. Que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Gênesis 18:22. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Gênesis 28:14. E a tua descendência será como o pó da terra, dilatar-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Nos deu ainda Levíticos 26:42, vamos ler. Eu me lembrarei do meu pacto com Jacó, do meu pacto com Isaque, do meu pacto com Abraão, e bem assim da terra me lembrarei. 1 Crônicas 27:23. Não tomou, porém, Davi o nome dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. Bom, nós vimos aqui uma sequência de versículos referenciados de Gênesis 26, versículo 4, tá? É importante que você anote todos esses versículos, tá bom? Porque são versículos chaves que estão falando sobre a promessa. Vamos ler ainda Gênesis 28, versículo 13 e versículo 14. Diz assim: por cima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abrão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, dilatar-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui é o pai falando agora para Jacó. Então você percebe, a promessa veio para Abraão, para Isaque, e agora chega em Jacó. Não é isso? E você percebe que é a mesma promessa. Vou multiplicar, vou abençoar todas as nações, todas as famílias da terra, farei de ti uma nação. Você percebe que é a mesma promessa sendo repassada de um para o outro, ok? Então agora nós vamos ler ainda vamos ler o Gênesis 35, versículo 10 e versículo 12. Gênesis 35, 10 e 12. Bom, mas aqui é para quem gosta das escrituras, tá bom? Gosta de ler as escrituras, de conferir referências bíblicas e de pôr a mente para trabalhar, tá ok? Não cabe a mim, né? Não cabe a mim
colocar o que eu acho como sendo algum tipo de verdade absoluta, mas cabe a mim compartilhar com vocês os textos bíblicos referenciados que se conectam e vocês perceberem a conexão desses textos, entenderem o que eles estão dizendo num entendimento imediato e também compreenderem o que eles estão dizendo em formas de segredo, mistérios e códigos, tá ok? É claro que nem em 15 dias, e muito menos em um vídeo curto como esse, nós conseguiríamos esgotar um assunto tão profundo, tá? Como é esse assunto, as duas casas de Israel. Profundo, porém totalmente inteligível, tá bom? O Espírito do Pai, o Espírito de Deus, a Ruach HaKodesh, nos ensina todas as coisas. Tá bom, meus irmãos? Gênesis 35, versículo 10 até o versículo 12, vai dizer assim: E disse-lhe Deus, vou marcar pra gente aqui. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais: Eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E a terra que dei a Abraão e Isaque, a ti a darei, também a tua descendência depois de ti a darei. Importante aqui, você percebe que agora o pai muda o nome de Jacó para Israel e diz que ele iria frutificar. Não é isso? Nós lemos lá atrás, lembra? Frutificar. Conecta-se aqui também e conecta-se agora em Gênesis 48 também, tá bom? Então eu quero ler até Gênesis 48 com a gente, com vocês, tá? Desculpa. Pra gente poder encerrar essa live relâmpago, né? Meio que um corujão pelo horário. Já é 1h36 da manhã. Vamos lá. Gênesis 48. Vamos ler do versículo desde o verso 11, tá, irmãos? Vamos lá agora, redobre a atenção. Presta bem atenção, tá? Você precisa entender isso aqui, as duas casas, tá? Se você não entender as duas casas, primeiro, você vai ficar travado por um monte de coisas, tá? Eu não sei, né, até que ponto você já ouviu falar sobre isso ou não. Como eu te falei, é muito simples de você pesquisar sobre as duas casas, porque tem muitos canais, muita gente falando sobre isso, tá? Então não tem desculpa para você não entender e não aprender sobre essa questão. Perceba agora. E Israel disse a José. Quem é Israel? É Jacó. Disse para quem? José, seu filho, lembra? Do José que foi para o Egito e virou governador. Não teve uma grande fome na terra? Lembra das fomes que teve na época de Abraão, Isaque, né? Teve uma fome de novo, padrão. Então agora Jacó, Israel, está falando para José, diz assim: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Por quê? Porque José, no Egito, ele teve filhos. E agora, Jacó estava conhecendo seus netos. Ele tinha ido para o Egito com os outros irmãos de José. Se você não conhece essa história, pesquise sobre a história de José, tá? Sobre os filhos de Jacó. É muito simples também. E agora ele estava no Egito conhecendo José e seus filhos e seus netos. Olha só que maravilhoso. E o verso 12: Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. E José tomou os dois, a Efraim com a sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés com a sua mão esquerda, à direita
de Israel, e assim os fez chegar a ele. Então José pegou os seus 2 filhos, colocou Efraim na sua mão direita e colocou Manassés na sua mão esquerda e os levou para seu pai. De maneira que a mão direita de seu pai, Israel, estaria sobre a cabeça de Manassés e a mão esquerda sobre a cabeça de Efraim. Por quê? Porque Israel estava prestes a dar a bênção, aquela mesma promessa que veio de Abraão, Isaac, Jacó. Agora Jacó iria passar essa bênção para um de seus netos, ou para seus netos, tá? Então essa bênção seria passada com a mão direita. Então José leva Manassés, que seria o mais velho, para que a mão direita de seu avô ficasse sobre sua cabeça. Mas veja o que vai acontecer na hora de passar essa bênção, que estava na mão direita de Jacó, que é a mesma bênção que veio de Abraão. Versículo 14. Mas Israel, estendendo a mão direita, colocou-a sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos assim propositadamente, sendo embora este o primogênito. Então, ao invés de Jacó abençoar Manassés, ele troca as mãos, ele faz uma espécie de um X com os braços e troca as mãos. Ele põe a mão esquerda na cabeça de Manassés e a direita na cabeça de Efraim. Veja o verso 15 agora. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até este dia, e o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes mancebos, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Versículo 17. Vendo José que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. Levantou, pois, a mão de seu pai para a transpor da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. 18. E disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a mão sobre a mão direita sobre a cabeça. Mas seu pai, recusando, disse: eu o sei, meu filho. Lembra que ele trocou de propósito? Eu o sei. Ele também se tornará um povo, ele também será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Perceba, o que foi prometido para Abraão? Uma nação e multidão de nações, todas as famílias da terra. Então perceba que agora é dito: Manassés será assim um povo, um grande povo, uma nação. Porém Efraim será o quê? Pai de quê? De multidões. Perceba a promessa de Abraão: uma nação e muitas nações. Interessante, né? Então, os filhos de Abraão são apenas uma nação? Um povo apenas? Não. Por quê? A descendência de Abraão seria uma nação e uma multidão de nações. Não é isso? Então nós vamos entender como que isso chega em mim e também em você. Ok? É muito simples de se entender, como eu falei. Tá ok? Não tem segredo para se entender isso. Agora, você precisa tomar as notas necessárias e meditar nos pontos, tá ok? Tome as notas e medite nos pontos necessários. O que foi dito? Efraim seria uma multidão de nações. Isso está falando de mim, isso está falando também de você, tá ok? Então nós vamos entender como que isso acontece,
como que se desenvolve e como que se chega a essa nação e a essa multidão de nações, conforme foi falado na promessa. Não foi isso? A promessa foi sempre bem clara, muito clara. Uma nação e uma multidão de nações. Tá bom, meus irmãos? Bom, eu vou encerrar por aqui. Eu tenho tido muita dificuldade com a minha internet e também o meu aparelho. Tenho tido muita dificuldade com o meu aparelho por conta de não ter espaço na memória. Inclusive estou tendo dificuldades até para poder fazer a edição do vídeo que eu quero lançar no canal Eternidade Passada. Então aproveitei esse momento que eu senti um pouco de confiança na internet e entendi também e consegui também um pouco espaço aqui no meu aparelho para poder estar fazendo essa transmissão com vocês, tá? Então anotem os versos, percebam aí o caminho que a promessa trilhou até chegar em Efraim e perceba como ela está ficando cada vez mais clara agora que está em Efraim, tá bom? Então o grupo está aí, pesquisem sobre esse assunto, as duas casas de Israel, postem sobre esse assunto no grupo, tá bom? Sobre o assunto das duas casas de Israel, postem lá no grupo, compartilhem o entendimento conosco, tá? Tá aqui registrado a minha contribuição, tá? Eu estou passando de uma maneira que uma pessoa que nunca ouviu falar possa entender com clareza, tá bom? Porque talvez na igreja dela ela nunca tenha escutado sobre esse assunto, tá bom? Então estou passando de uma maneira que seja bem clara mesmo, para que todos possam entender. E assim nós vamos escalando até conseguirmos entender tudo aquilo que o Pai quer nos revelar. E são coisas sempre maravilhosas, profundas, reveladoras, tá ok? Que infelizmente muitos do sistema religioso, quando ouvem, né, as revelações do Pai, eles até debocham, né, e falam: Deus está fazendo novas revelações, como se Deus não pudesse revelar as coisas para as pessoas, né? E como se as revelações do Pai não fossem coisas profundas, né? Até debocham, como sendo coisas assim de sem importância, tá, irmãos? Mas são coisas importantes que vai fazer toda a diferença na sua maturidade e crescimento espiritual, no seu temor espiritual para com o Pai. Tá bom, meus irmãos? Bom, eu espero que eu tenha contribuído, tá bom? Com esses textos bíblicos e que os irmãos continuem pesquisando a esse respeito, ok? Não se esqueça de ir lá no canal Eternidade Passada. Se você não for inscrito, se inscreve, comente, curta. Se você não gostar, comente também dizendo que não gostou. Dá o dislike se não gostou. Se gostou, deixa a curtida, o like, tá? Se inscreve e compartilha também, para que outros irmãos também possam estar meditando. Tá bom, meus irmãos? Então fica na paz do Eterno. Shalom, shalom e até o próximo.